Olá, vamos continuar aqui a nossa aula sobre resolução de equações de segundo grau. Vocês podem observar, meu material já está coloridinho aqui, porque essa é a segunda vez que eu gravo essa aula. Já tinha feito essa aula todinha, mas meu celular, o computador, não sei o que aconteceu, não deu certo. Não saiu o áudio, não saiu o vídeo, não saiu nada. Eu vou repetir de novo aqui. Já está toda colorida. Então, bora. Equações completas. Como que a gente vai resolver uma equação de segundo grau quando ela é completa? Quando uma equação é completa, isso você já sabe, né? Ela é dessa forma aqui, ó, ax² mais bx mais c igual a zero, tá certo? Agora, vamos aprender a resolver a equação de segundo grau completa. Para isso, vamos utilizar a fórmula resolutiva ou a fórmula de Bhaskara. Tudo bem. Essa fórmula aqui a gente vai estar utilizando para resolver equações do segundo grau completas, tá? No livro de vocês, na página 101, tem outros... Na verdade, na página 101, é exatamente a fórmula de Bhaskara, mas tem outras formas de se resolver a equação do segundo grau, tá certo? Mas a gente vai focar nessa aqui, a partir da fórmula de Bhaskara. Mas o que é isso? O que é a fórmula de Bhaskara? A fórmula é da seguinte maneira: x igual a menos b ao quadrado mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Professor, o que é isso? Não entendi nada. Calma, que a gente vai examinar isso aqui por partes, tudo bem? Então, essa é a fórmula resolutiva, ou a gente vai chamar a fórmula de Bhaskara, tudo bem? Foi esse cara aqui que desenvolveu esse método para resolver equações de segundo grau. Portanto, fórmula de Bhaskara. Essa fórmula é desenvolvida para a gente resolver equação de segundo grau completa, ou seja, quando está com todos os seus termos, o ax² mais bx mais c igual a zero, tá certo? Até aqui tudo bem, você sabe diferenciar uma equação completa de uma incompleta. Observe o seguinte: a expressão b² menos 4ac, ela vai ser representada por essa letra grega que a gente representa aqui, delta, tá certo? E esse delta, ele é chamado de discriminante da equação, beleza? Então, veja o seguinte, isso que eu destaquei aqui em vermelho, aqui dentro, b² menos 4ac, nada mais é do que o nosso delta, ou seja, do discriminante da equação. Então, como que a gente pode escrever isso? Eu posso escrever que nosso delta, o discriminante da equação, é igual a b² menos 4ac. Tudo bem? Ok. Essas fórmulas aqui, certamente você vai ter que aprender, né? Você vai ter que colocar aí na sua cabecinha. Falei de discriminante, falei do delta, eu estou falando de b² menos 4ac. Tá certo? Vem aqui. Então, a fórmula de Bhaskara pode ser escrita assim: x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Olha só, a gente só está simplificando, tá certo? A gente tinha tudo isso aqui, em vez de a gente escrever b² menos 4ac, escrever tudo de uma vez, a gente vai simplificar e trocar aqui por delta, pelo delta. Por quê? Porque a gente sabe que o delta é esse valor aí, tudo bem? Então, para simplificar, a gente pode escrever a fórmula de Bhaskara da seguinte maneira: x, que vai ser as raízes que a gente vai encontrar, vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta, tá? Sobre 2a. Tranquilo? Então, essa fórmula aqui, com a prática de exercícios, de atividade, você vai conseguir memorizar muito rápido, tudo bem? A existência ou não das raízes reais, bem como o fato de elas serem duas, iguais ou diferentes, depende exclusivamente do valor do discriminante. Quem é o nosso discriminante? O delta, que é igual a b² menos 4ac, tá certo? Então, veja bem, esse delta aqui é muito importante, esse discriminante. Ele é que vai dizer para a gente
se a minha equação ela possui raízes, se são iguais, duas iguais, ou se são duas raízes diferentes. Tudo bem? A gente vai analisar da seguinte forma: quando calculamos o delta utilizando essa formulazinha aqui, vamos analisar se esse delta for positivo, ou seja, for maior do que zero, então a gente pode afirmar que vão existir duas raízes reais diferentes, ou seja, eu vou ter dois números diferentes que vai satisfazer a equação. Quando o delta é igual a zero, então eu posso já afirmar que vão existir duas raízes, só que elas serão iguais, tá certo? E quando o delta for negativo, ou seja, menor do que zero, não vai existir raiz real, tá bom? Para a equação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer na equação é calcular o discriminante, ou seja, calcular o valor do delta. Calculamos o valor do delta, daí eu vou analisar essas situações aqui. Tudo bem? Tranquilinho até agora? Tudo bem, vamos passar aqui. Muito bem, agora vamos aplicar a fórmula de Bhaskara, tá certo? Você já compreendeu aí a fórmula de Bhaskara, com o tempo, com a prática, você vai conseguir memorizar. Quem tiver interessado na demonstração, também tem no livro, tá? De como o Bhaskara conseguiu chegar a esse resultado aí. Olha o exemplo. Resolva a equação x² mais 2x menos 8 igual a zero. Como eu falei, já é a segunda vez que eu faço isso aqui, já está tudo colorido, porque eu estava explicando já e colorindo, né? Mas tudo bem. Vamos aqui, ó. Já destaquei aqui os coeficientes, tudo certo? Primeira coisa, nós vamos identificar os coeficientes. Isso a gente já sabe fazer, né? Quem é o coeficiente de A? Que acompanha a variável x², ou seja, o 1. Não aparece, mas eu sei que é o 1. Coeficiente de B, que acompanha a variável x, tá certo? Portanto, o 2. Quem é o coeficiente de C? É o termo independente, o termo que não possui variável, menos 8. Preste atenção no sinal, tá bom? Menos 8. Identifiquei os coeficientes? Perfeito. Agora, vamos determinar o discriminante dessa equação, ou seja, vamos calcular o valor do delta, tá certo? O delta, determinado pela letra grega, uma letra grega, vai ser igual a quem? Repete aí comigo. B ao quadrado, isso, B ao quadrado, menos 4AC, tá certo? Esse é o nosso discriminante, é o nosso delta. Professor, eu tenho que aprender, tenho que memorizar essa fórmula? Tem, tá? Então, você realmente tem que aprender essa formulazinha. Quando falar calcular discriminante, você já vai lembrar disso. Professora, mas como que eu vou calcular isso? Observe, você tem sua equação segundo grau, tudo bem? Você sabe identificar os coeficientes de A, B e o C, ok. Agora só substitua aqui, tá? Delta vai ser igual a B² menos 4AC. Vamos substituir os valores que cada letra representa. A gente já sabe que A vale 1, B 2 e C menos 8. Perfeito. Só basta agora substituir. Quem é B? 2. 2 ao quadrado. Menos 4 vezes quem é A? 1 vezes 1 vezes C. Quem é C? Menos 8. Perfeito. Agora a gente só calcula. 2 ao quadrado, 4, menos por menos, mais 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32, ok. 4 mais 32, 36, esse é o valor do nosso delta. Lembra lá, encontrei nosso delta, agora eu vou fazer aquela análise. O delta aqui é positivo, ou seja, ele é maior do que zero. Se ele é maior do que zero, o que vai acontecer com a nossa equação? Dado que o delta é maior que zero, então vão existir duas raízes reais. Perfeito. Duas raízes reais diferentes, tá certo? Nosso delta é positivo, significa que eu terei duas raízes reais diferentes.
Neste caso, a gente vai calcular quais são essas raízes. Bem, eu sei, de acordo com o nosso delta, que é positivo, que vão existir duas raízes reais diferentes. Mas quais são essas raízes? Para isso, a gente vai utilizar a fórmula do Bhaskara, tá certo? Então, vem aqui comigo. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Muito bem, tranquilinho também. O que eu preciso fazer aqui, professora? Apenas substituir os valores. Você não já sabe qual é o valor de A? O de B, né? Ou seja, os coeficientes aqui da nossa equação. Você também não já calculou o valor do delta? Encontramos o valor do delta que é 36? Perfeito. Agora a gente só substitui os valores e vamos calcular, tá certo? Então, quem quer B? 2. Preste atenção que esse sinal de menos é da fórmula, então permanece. Menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 36, que é o valor do nosso delta, sobre 2 vezes A. O A vale 1, então 2 vezes 1. Tudo bem? Ok. Agora a gente vai calcular aqui a raiz. X vai ser igual a menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 36, 6, dividido para 2. Perfeito. Observa aqui o seguinte, tá vendo que quando a gente trata aqui de raiz quadrada, pode ser um valor positivo ou negativo, certo? Então, as nossas raízes também, a gente vai separar, calcular as duas raízes, separando esses dois sinais, tá certo? Veja, vamos calcular as duas raízes. Eu vou chamar essas raízes de x' e x duas linhas, tá certo? Para isso, calculamos primeiro com o sinal de mais, depois com o sinal de menos. Tudo bem. Vamos aqui separar com calma. Observa o seguinte, esquece que é sinal de menos, esqueceu? Só o sinal de menos, esqueceu. Agora a gente vai escrever menos 2, só com o sinal de mais 6 dividido para 2, tá certo? Menos 2 mais 6, sinais diferentes, subtrai com o sinal maior, então 4, dividido para 2, meu resultado 2. Significa que meu x', ou seja, a minha primeira raiz que eu encontrei aqui, vai ser 2. Tranquilo, né? Veja só, agora esquece o mais e vamos calcular com menos. Menos 2, menos 6, dividido para 2. Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. 2 mais 6, 8. Então, nós temos menos 8 dividido para 2 igual a menos 4. Certo? Então, nosso x, duas linhas, é igual a menos 4. Perfeito. Ok. Encontramos, então, aqui as raízes da equação. O que é mesmo a raiz da equação? São os valores que vão tornar a equação, a igualdade verdadeira, ou seja, que vai zerar a equação, tá certo? Em alguns livros, em alguns autores, quando se fala em raiz da equação, é a mesma coisa de estar falando em zeros da equação, tá certo? Raiz da equação e zeros da equação é a mesma coisa, porque são esses valores que vão zerar a minha equação. Se você quiser conferir, pega o 2 e substitui na equação. Então, aqui vai zerar. Pega o 4, o menos 4 e também substitui. Vai zerar. Como é do segundo grau, a gente pode ter duas raízes reais diferentes, iguais, tá certo? Mas você não vai ter 3 raízes, né? Porque é do segundo grau. Perfeito? Muito bem. Então, aqui a gente aprendeu a formulazinha do Bhaskara, tá? A gente aplicou, tá certo? E ainda mais, falamos um pouco mais específico do discriminante. Muito bem. Agora, a gente vai treinar um pouco isso. Preste atenção, resolva a equação x ao quadrado menos 5x mais 8, certo? Primeira coisa, você vai identificar os coeficientes. Identifica os coeficientes. Coeficiente A, coeficiente B e o C. A acompanha a variável x ao quadrado, ou seja, aqui no caso é 1. B acompanha a variável x, no caso aqui menos 5, e C o termo independente 8. Perfeito. Segundo passo, o que a gente vai fazer? Calcular o discriminante. Me diz aí como que eu calculo o discriminante? Com o delta. Fala para mim o que o delta é, qual é o valor do delta. É b ao quadrado menos 4 AC. Tudo bem?
Ok. E agora o que eu faço? Só substitui os valores. Muito cuidado na substituição com os sinais, tá bom? E aí fica tranquilo. Se é b ao quadrado, quem é b? Menos 5. Então, menos 5 ao quadrado. Sinal aqui negativo, então você usa o parêntese para poder separar, tá? Porque o negativo também vai ao quadrado. Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, ou seja, quem é A1, e C, 8. 4 vezes 1 vezes 8. Calculando, menos 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 1 vezes 8, menos 32, tá certo? Resolvendo 25 menos 32, eu tenho delta igual a menos 7. Opa, opa, opa. Presta atenção aqui que o delta deu negativo. Se ele deu negativo, delta é menor do que zero. Ou seja, ele é negativo, não existe raízes reais para a equação dada. Então, você calculou primeiro o discriminante. Percebeu aqui que ele é negativo? Não existe raízes reais. Se não existe, então o que você faz? Para por aqui, porque não vai existir raiz real para essa equação, tá bom? Então, você só encerra aqui e a gente parte para a próxima. Então, neste caso, não vamos continuar, ou seja, paramos aqui, pois não existe raiz real para esta equação. Logo, a solução vai ser vazia. Resolva a seguinte equação. X ao quadrado mais 4x menos 5 igual a zero. Primeira coisa, sempre esse espaço, sempre, não tem erro, tá? Então, pausa aqui, né, e tenta resolver aí, você reescreve no seu caderno. Reescreve aí no seu caderno, tá desfocado demais. Deixa eu ver se eu foco, pronto. E tenta resolver. Primeiro passo, tira os coeficientes e identifica quem é A, quem é B, quem é C. A1, B4, C menos 5. Ok. Segundo passo, calcula o discriminante, ou seja, calcular o delta, que é dado por b ao quadrado menos 4ac. 4 vezes a vezes c, certo? Substitui os valores. Quem é b? 4, 4 ao quadrado. Quem é a? 1 e quem é c? Menos 5. Então, menos 4 vezes 1 vezes menos 5. Cuidado com os sinais, tá bom? Se você ficar com dois sinais perto um do outro, tipo de multiplicação e de menos, então põe o parêntese para você separar esses sinais e calcular direitinho. 4 ao quadrado, 16, menos por menos, mais 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Então, nós temos 16 mais 20, dá 36, perfeito. O nosso delta é positivo. Se ele é positivo, o que acontece? Vai existir duas raízes reais diferentes. Perfeito. Se existe raiz real, então a gente vai continuar calculando quem são essas raízes e como que eu calculo as raízes? Pela fórmula do Bhaskara, tá bom? Quem é? Diz aí comigo como que é a fórmula do Bhaskara. X vai ser igual, então, menos b mais ou menos raiz do delta dividido por 2a, tá bom? Então, vem aqui. Você já sabe quem é b, sabe quem é a, sabe quem é o delta. Substitui todo mundo. Substituindo, nós temos menos 4 mais ou menos raiz de 36 sobre 2 vezes 1. Tranquilo? Calcula a raiz quadrada de 36. Nós temos que menos 4 vai ser... que x vai ser menos 4 mais ou menos 6 sobre 2. Preste atenção aqui, tá certo? Você vai fazer primeiro com o mais e depois com o menos. Tudo bem? Então, esquece o menos. Esquece o menos e vem para cá. X'. X' a gente vai fazer com mais primeiro. Então, vai ficar menos 4 mais 6 dividido para 2. Menos 4 mais 6 dá 2, dividido para 2, 1. Nosso x', então, vai ser igual a 1. Certo? Vamos agora esquecer o mais e fica só com o menos. Então, você vai ter menos 4 menos 6, tá desfocando demais. Deixa eu ver se eu consigo melhorar, melhorou. Menos 4 menos 6, dividido para 2. Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Menos 4 com menos 6, menos 10, dividido para 2, menos 5, tá certo? Então, nosso x2 é igual a menos 5.
Logo, qual é a solução para a nossa equação? X', que é igual a 1, e x, duas linhas, que é igual a menos 5. Só para colocar em ordem, vamos colocar do menor valor para o maior. Então, a solução para essa equação é menos 5 e 1. Certinho? Tá desfocando demais. Tá bem ruim. Não tá focando mais. Tudo bem, a gente concluiu aqui essa parte. Mais um treino aqui de equação. Olha, esses exercícios que eu faço aqui, resolvidos, não é para ficar só olhando não, tá bom? É para você tentar fazer, refazer. Então, copia no caderno, tá certo? Tenta fazer, olhando primeiro. Se não conseguiu, tenta, fica olhando como foi feito, não tá focando isso aqui. Olha como é que foi feito, tenta refazer. Então, como eu estava falando, esses exercícios resolvidos, tá? Não é para você ficar só olhando, só acompanhando, não. É para você tentar fazer junto. Então, escreve no seu caderno, tá? É para passar para o seu caderno, para você tentar fazer sozinho. Quando você não conseguir, vem aqui e olha qual é o passo que deve ser feito. Tenta ver, né, o que você está errando, o que você não está entendendo, tá? Então, você só vai aprender isso aqui praticando, tá bom? Esse é um conteúdo muito importante, assim como vários outros, mas a equação de segundo grau você tem que sair do 9º ano sabendo resolver. Não adianta, tá bom? Então, você tem que sair do 9º ano sabendo resolver equação de segundo grau, tá certo? Fórmula de Bhaskara, então, você tem que ter tatuada aí na sua mente, sempre que estiver resolvendo a equação de segundo grau, tá certo? Então, vamos treinar mais um pouquinho. Dá um pausa aí, tenta fazer você sozinho, acompanhando aí já a resolução, daí depois vem aqui comigo. 2x² menos 9x mais 4 igual a 0. Primeira coisa, sempre, pode seguir esses passos que não tem erro. Primeiro, você identifica os coeficientes, A, B e C. Identificou? Perfeito. Segundo passo, calcular o discriminante, o valor do delta. Quem é o delta? É B² menos 4 vezes A vezes C. Perfeito. E agora, pega esses coeficientes e substitui aqui no delta. Então, você vai ficar com menos 9² menos 4 vezes 2 vezes 4. Menos 9², 81, fazendo 4 vezes 2 vezes 4, tenho 32. 81 menos 32, 49. Calculou o delta, agora analisa. O delta é positivo? É positivo, maior do que zero. Então, vão existir duas raízes reais diferentes. Se isso acontece, daí você vai... Quem são essas raízes? Vamos encontrar com a fórmula do Bhaskara. Quem é o Bhaskarazinho aqui, ó? Menos B mais ou menos raiz do delta igual ou dividido por 2A. Perfeito. Você já sabe quem é B, sabe quem é A, sabe quem é o delta. Só precisa substituir e cuidado com os sinais. Tem o menos da fórmula e esse B, nesse caso aqui, ele é negativo. Então, põe parêntese para separar. Menos, menos 9, mais ou menos raiz de 49, que é o valor do nosso delta, dividido por 2 vezes 2, que 2 aqui é o valor do nosso A. Perfeito? Fazendo jogo de sinal, menos por menos mais 9, mais ou menos raiz quadrada de 49 é 7, dividido por 4. 2 vezes 2, 4. Perfeito. E agora aquela historiazinha, você vai fazer o quê? Separar. Primeiro calcula com o mais e depois calcula com o menos. Para o mais, a gente vai chamar de x', tá certo? Então, 9 mais 7 dividido para 4 vai ficar 16 para 4, que é igual a 4. Nosso x', então, é igual a 4. Agora, esquece o mais e calcula com menos. Então, a gente vai chamar de x duas linhas. 9 menos 7 dividido para 4. 9 menos 7, 2, dividido para 4. Aqui é uma fração, tá certo? E a gente pode simplificar essa fração. Já que não dá para dividir exato, a gente simplifica. 2 dividido para 2, 1. 4 dividido para 2, 2. 1 meio.
Perfeito. Nosso x, duas linhas, vai ser igual a 1/2. Qual a solução para essa equação? A solução é 1/2 e 4, tá certo? Colocando aqui em ordem do menor para o maior. Perfeito. Agora o seguinte, tá? Eu quero ver quem realmente está assistindo essa aula, tá bom? Eu quero ver quem aqui está estudando, quem está compreendendo, quem está tentando. Então, eu quero que vocês deixem um comentário aí para eu poder ter esse controle, para eu ver quem é que está assistindo de fato a aula, quem está vendo até a aula até aqui. Então, deixa um oi, diz oi tia, oi professor, eu estou aqui, estou vendo a aula, estou assistindo, estou tentando, tá bom? Então, deixa o seu oi aí para mim. Veja bem agora. É hora de praticar de verdade. Então, aqui, ó, sua vez. Para resolver, todas essas equações aqui são do segundo grau completas, tá bom? Então, como que você vai resolver essas equações de segundo grau completas? Primeiro passo qual é? Separa aí, ó, primeiro passo. Identifica os coeficientes, o coeficiente A, B e C. Identificou esses coeficientes? Beleza. Vai para o segundo passo. Qual é o segundo passo? O segundo passo é encontrar o valor do delta, tá? O discriminante. De que forma? Qual é o valor do delta? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Perfeito. Tudo bem? Encontrou o delta? Analisa. Esse delta, ele é positivo? Se ele é positivo, ele vai ter raiz real. Duas diferentes. Se ele é igual a zero, também tem raiz reais, só que serão duas iguais. E se ele for menor do que zero, então não vai ter raiz real. Então não precisa, né, continuar. Mas no caso de ter raízes reais, aí você vai para o terceiro passo. Vai para o terceiro passo, que é encontrar o valor dessas raízes. E para isso você vai utilizar o Bhaskara, tá? A fórmulazinha do Bhaskara, que é como menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, tá certo? E aí você vai calcular o x' quando o sinal é positivo e você vai calcular o x duas linhas para o sinal negativo, tá bom? E aí você vai encontrar a solução para a sua equação, que são os valores de x' e x duas linhas. Perfeito? Então treina aí. Na próxima aula eu vou responder aqui com vocês, mas antes disso eu quero que vocês realmente tentem fazer, tá certo? Vocês não podem sair do 9º ano, jamais, sem conseguir resolver uma equação do segundo grau. Tudo bem? Então, antes da gente partir para a próxima aula, pausa, dá um tempo aí, tá? Come um lanche, faz um lanchinho e vai responder essas questões, tá certo? Eu quero essas questões para mim, tá? Então, com certeza aqui não tem espaço para isso, mas você vai responder numa folha aqui como essa e vai anexar, tá certo? E eu vou corrigir aqui quando vocês enviarem para mim, beleza? Então, até a próxima aula. Vamos continuar aqui nossa aula. Agora a gente vai para a aula de exercícios, tá certo? Então, você conseguiu resolver essas questões? Sentiu dificuldade? Entendeu bem? E aí? Comenta aí, me diz o que foi que você fez, se você conseguiu ou não, tá certo? Quero saber se vocês estão tentando. Olha só, se você seguiu esses passos aqui, com certeza você conseguiu resolver. Identificou os coeficientes, depois de identificou, calculou o delta, tá? Calculou o delta, você analisou se é positivo, se é igual a zero, se é negativo. O que acontece? E se caso for positivo ou igual a zero, daí você continua a resolver e encontra as raízes. Não é isso? Muito bem, então seguindo esses passos aqui, a gente consegue resolver tranquilamente essas questões. Vamos aqui para a letra A. Primeira coisa, identificar os coeficientes de A, de B e C. Quem é o coeficiente de A? 1, coeficiente de B, 8, coeficiente de C, termo independente, 16. Perfeito.
Agora a gente vai para o segundo passo, que é encontrar o valor do delta, calculando o delta. O nosso delta, a gente encontra ele como b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo os valores, nós vamos ter 8 ao quadrado menos 4 vezes a vezes 16, certo? Delta vai ser, portanto, 8 ao quadrado, 64, menos 4 vezes 1, 4 vezes 16, 64 também. Delta, portanto, é igual a 0. Então, cai que nesse caso, o delta é igual a 0, significa que ele vai ter duas raízes, só que duas raízes reais iguais. Tudo bem? Então, a gente continua a calcular. Vamos para o nosso terceiro passo, que é para encontrar as raízes. Para isso, a gente utiliza a fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Certinho? Vamos substituir os valores. Menos b, b é 8, mais ou menos raiz, quem é o nosso delta? 0, sobre 2a. X, portanto, vai ser igual a menos 8, mais ou menos raiz de 0 é 0, tá? Então, aqui nesse caso, a gente nem vai precisar aparecer aqui e colocar ele. 2 vezes a, quem que é a? 1. 2 vezes 1, tá bom? Então, a gente vai ter que x vai ser igual a menos 8 sobre 2, certo? Então, menos 8 dividido para 2, igual a 4. Então, observa o seguinte, que a minha raiz x' vai ser igual a minha raiz x duas linhas, tá? Que vai ser igual a 4. Certinho? Perfeito. Letra B. Na letra B, deixa eu copiar aqui a letra B. Nós temos x ao quadrado menos 3x menos 28, igual a 0. Resolve da mesma forma, tá? O procedimento é o mesmo. Primeiro, vamos separar aqui os coeficientes A, B e C. A1, B menos 3 e C menos 28. Depois, vamos encontrar o delta. Como? Calculando B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo os valores, vamos ter quem é B, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, quem é A1, e quem é C, menos 28. Certo? Temos que delta vai ser igual a menos 3 ao quadrado, 9, fica 9 positivo. Menos por menos, mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 28, 112, correto? Delta, então, vai ser igual a 9 mais 112, 121. De novo, aqui o nosso delta, ele é um número positivo, maior do que zero, portanto, vão existir duas raízes reais diferentes, tá bom? Eu vou separar bem aqui. Então, neste caso aqui, nós vamos calcular agora as raízes dessa equação. Utilizando quem? O Bhaskara, que é menos b, mais ou menos raiz do delta, dividido por 2a. X vai ser igual a menos, quem que é b? Menos 3. Então, ó, parêntese para poder separar os sinais. Mais ou menos raiz do delta, quem é delta? 121, dividido para 2 vezes A, 2 vezes 1. Então, x, portanto, vai ser igual aqui a menos por menos mais, fica positivo, mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 121? 11. 2 vezes 1, 2. Certo? Veja que aqui agora a gente vai separar
eu primeiro vou calcular para mais, então esquece o menos, vamos calcular o x'. 3 mais 11 dividido para 2. X' vai ser igual a 3 mais 11, 14. Opa, não tá vendo não? 3 mais 11, 14, dividido para 2, portanto, vai ser igual a 7. Agora, a gente vai calcular para menos. E vamos dizer que é o x duas linhas. 3 menos 11. 3 menos 11 dividido aqui para 2. Portanto, nós vamos ter sinais diferentes. Subtrai, conserva o sinal do maior. Então, nós vamos ter menos 8 dividido para 2. Tá bom? Isso daqui é um resultado de menos 4. Ok. Então, qual é a solução aqui? Qual é a nossa solução? A solução vai ser igual a menos 4, colocar em ordem crescente, e 7. Professora, como é que eu verifico e confirmo isso? Você pega esses valores e substitui na equação, tá? Substitui na equação. Você pega o menos 4, substitui aqui, com certeza esse resultado vai zerar. E o 7 do mesmo jeito, para você verificar se ele realmente é raiz dessa equação, tá bom? Vamos seguir. Seguindo, agora a gente vai fazer a letra C. Na letra C, nós temos x ao quadrado mais 12x mais 36 igual a zero. O mesmo procedimento. Identifica os coeficientes de A, B e C. 1, 12, 36. Para você, se você já consegue fazer de forma mais direta, pode ir direto, não tem problema não, tá? Vai direto aqui para o delta. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tá bom? Pode ir direto. Se você já compreendeu bem, B ao quadrado, ou seja, eu tenho 12 ao quadrado. Não precisa nem do parêntese aqui, por que não precisa? Porque o sinal aqui é positivo, mas já coloquei, deixa aí. Menos 4, agora se fosse negativo, precisaria colocar o parêntese obrigatoriamente. Vezes A, que é 1, vezes C, que é 36. Certinho? Delta, portanto, será igual a 12 ao quadrado. 12 vezes 12, 144. Menos 4 vezes 36, também vai dar 144. Portanto, o nosso delta vai ser igual a zero. Então, cai lá igual aquela outra alternativa. Se o delta é igual a zero, a gente vai ter duas raízes reais iguais. Para calcular, vamos escrever aqui a fórmula do Bhaskara, menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a. Professora, por que está escrevendo em todas as questões? Eu estou escrevendo para você escrever junto comigo, tá? Que quanto mais você repete, mais rápido você vai fixar, tá certo? Essa ideia aqui. Então, vem. Então, repete sempre até que fique de bacana aí na sua memória. Aí pronto, aí quando você realmente memorizar, não precisa mais estar repetindo. Você pode resolver direto. Eu vou fazer aqui passo a passo com vocês, para vocês poderem, né, estar repetindo e fixar melhor. Quem é o B? 12. Menos da fórmula, menos 12, mais ou menos raiz de delta, que é o zero, tá? 2 vezes A, que é 1. X, portanto, será igual a menos 12. Eu não preciso mais nem escrever, raiz de zero é zero, então não vai influenciar aqui no nosso resultado. Sobre 2, tá bom? Que vai ser igual a menos 6. Ok, então você confirma aqui a x' vai ser igual a x duas linhas, que é igual a menos 6. Tá certo? Você tem as duas raízes reais iguais.
Perfeito. Vamos então para a nossa letra D. D de dado. Na letra D, nós temos 6x² menos x menos 1 igual a 0. Certinho? Vamos novamente, passo a passo aqui, para você fixar bem a ideia. Primeiro, tira os coeficientes. O coeficiente de A é 6, menos 1 e menos 1, tá bom? Agora, a gente vai calcular o delta. Repete até você compreender bem, nunca mais esquecer disso aqui. Então, fica repetindo quantas vezes for preciso. Delta vai ser igual a B², que é menos 1, ó, parêntese agora, negativo, obrigatório, parêntese, ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 6, vezes C, que é menos 1. Parêntese também aqui, obrigatório. Certinho? Delta, portanto, vai ser igual a menos 1 ao quadrado, 1. Menos por menos, mais. 4 vezes 6, 24. Portanto, nosso delta vai ser igual a 25. Certo? Ok. Delta positivo, ou seja, o delta é maior do que 0, significa que vão existir duas raízes reais e são diferentes. Vamos aqui calcular as nossas raízes. Menos b, mais ou menos raiz delta sobre 2a. Professor, precisa repetir? Precisa, para você poder fixar a ideia, tá? Não esquecer não disso aqui. Menos b, quem é b? Menos 1, olha o parêntese. Menos 1, mais ou menos, quem é nosso delta? 25. Quem é o a? 6. X, portanto, será igual a menos por menos dá mais, 1, mais ou menos, raiz quadrada de 25, 5, certinho? 2 vezes 6, 12. Ok. Agora aqui a gente vai separar, certo? Vai calcular o x' para mais e depois calcular o x', duas linhas para menos. Vamos com mais primeiro. Então, nós temos aqui, x' vai ser igual a 1 mais 5 sobre 12, vai ser igual a 6 sobre 12. Não dá uma divisão exata, mas a gente pode simplificar, dividindo por 6. 6 por 6 dá 1, 12 por 6 dá 12, certo? Então, nosso x' vai ser igual a 1/2. Para o x... Para agora, x duas linhas, a gente vai calcular com menos, tá? Então, esquece o mais, o x duas linhas vão ser igual a 1 menos 5 dividido por 12. X duas linhas vão ser será igual a menos 4 dividido para 12. Da mesma forma, não dá para dividir exato, mas a gente pode simplificar. Simplifica aqui por 4, conserva o sinal de menos, 4 por 4 dá 1, 12 dividido para 4 dá 3. Certinho? Então, x' é igual a meio, x duas linhas a menos 1/3. Vamos escrever aqui a solução dessa equação, é igual a menos 1/3 e 1/2. Sempre vou colocar aqui, esse resultado tá numa ordem crescente, o menor número primeiro, depois o maior. Mas se você colocar 1/2 menos 1/3 também não influencia em nada, tá certo? Tá certo, a resposta, a solução é a mesma. Compreendeu? Tá, então vamos seguir aqui agora para a letra E. Na letra E, nós temos 9x² mais 2x mais 1. Engraçado que não teve nenhuma ainda com o delta negativo, né? Então, vamos seguir. Primeiro, vamos identificar os coeficientes de A, 9, coeficiente de B, 2, coeficiente de C, 1. Quem é nosso delta?
O nosso delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser igual, b é o 2, 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 9, vezes c, que é 1. Olha, falei num delta aqui que não deu negativo, esse daqui vai dar. Vamos conferir, ó. 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 9, 36. Olha aí. 4 menos 36 vai dar menos 32. Então, aqui, o que aconteceu com o nosso delta? O nosso delta, ele é negativo, ou seja, menor do que zero. Então, aqui não vai existir raiz real para essa equação. A nossa solução aqui vai ser vazia, certo? Compreendendo até aqui, tá tranquilo, tá? Mas é importante que você repita todos esses exemplos. Eu já falei e vou dizer de novo. Não pode passar do 9º ano sem saber resolver a equação de 2º grau, tá bom? Que aí o negócio vai complicar. Professor, essa questão tá muito diferente. Por que tá diferente a letra F? Não tá, né? A equação de 2º grau, ela só não tá na forma reduzida. Então, para aplicar a fórmula de Bhaskara, aí a gente precisa organizar ela, tá bom? Então, vamos só organizar. Ou seja, vamos trazer todo mundo para o primeiro membro. X ao quadrado menos 2x. Traz aqui para o primeiro membro o sinal trocado, menos 2x mais 4, igualando todo mundo a zero, tá? A gente já estudou em colocar na forma reduzida. Agora a gente vai juntar os termos semelhantes. Aqui a gente só tem esses. Já tá no jeito, então vamos... Menos 2x com menos 2x vai dar menos 4x. Mais 4 igual a zero. Certinho? Pronto, agora sim. Tá na forma reduzida. Agora eu consigo identificar quem é A, 1. Quem é B, menos 4. E quem é C, 4. Ok. Vamos então calcular o nosso delta, que é igual a B ao quadrado mais menos 4 vezes A vezes C. Já aprendeu, né? Com certeza você já aprendeu isso aqui, a gente já repetiu muito. Delta vai ser igual a menos, olha o sinal de menos, então parêntese obrigatório, ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. Vamos lá. Tá terminando. Menos 4 ao quadrado vai dar 16. Menos 4 vezes 4, opa, deu 16 também. E o nosso delta é igual a zero, ou seja, vão existir duas raízes reais iguais, tá certo? Vamos então calcular as nossas raízes reais iguais pela fórmula do Bhaskara, que você já está cansado de escrever, mas escreve aí para você firmar isso na sua cabeça, tá? Agora é só substituir os valores. Quem é B? B menos 4. Parêntese para separar os sinais. Mais ou menos raiz do nosso delta, que é zero. 2 vezes A, que é 1. Muito bem, vamos lá. Estamos concluindo. Menos por menos dá mais. Ou seja, fica 4 positivo. O mais ou menos zero aqui, eu nem preciso botar, mas já que eu fiz um traço grande, vou aproveitar aqui para botar. Então, o meu x vai ser igual a 4 dividido para 2, que é igual a 2. Portanto, você pode afirmar que eu tenho duas raízes reais iguais a 2. Tranquilo, né? Tranquilinho. Ó, se você está acompanhando, tá, essa aula aqui, respondendo tudo direitinho, eu quero realmente saber quem está assistindo tudo, tá? Me diz aí quem que está assistindo. Pronto, olha, já estamos finalizando já a letra G. 9x ao quadrado mais 3. Eu espero que a memória aqui do celular aguente, para não ter que interromper esse vídeo, porque toda hora a gente tem que estar parando aqui para poder limpar. É assim mesmo. Bora aqui. Juntar aqui os termos semelhantes. Olha, não está na forma reduzida. Vamos colocar na forma reduzida. Traz o menos 4. Traz o 4x ao quadrado. Está positivo, vem negativo.
tá bom? Já organizando aqui, juntando os termos semelhantes, os demais já estão no primeiro membro, não mexo, vou igualar todo mundo a zero. Perfeito. Agora, veja o seguinte, vamos calcular aqui esses termos semelhantes. 9x² menos 4x² vai ser igual a 5x², correto? Mais 3x mais 1 igual a 0. Perfeito. Agora só preciso identificar os coeficientes. A é 5, B 3, C 1. Daí, se você já aprendeu isso aqui direitinho, vai direto mesmo, tá? Pode ir direto aí, sem medo. Já deu para aprender de verdade, né? Bora lá calcular o delta. Quem é o delta? Lógico, B² menos 4 vezes A vezes C. Professora, eu já sei disso. Precisa ficar repetindo, mas eu vou repetir aqui para você. Eu vou repetir, tá? Bora aqui, quem é B? 3. 3² menos 4 vezes A, que é 5 vezes C, que é 1. Perfeito. O delta, portanto, será igual a 3², 9. 4 vezes 5 vezes 1, 20. Opa, eu já estou vendo aqui que a gente, né, nem vai concluir essa questão. Por quê? Porque o nosso delta deu negativo, não é verdade? Se o delta é negativo, ou seja, menor do que zero, o que a gente vai afirmar? Que não existe raízes reais, tá certo? Não existe raízes reais para essa equação. Portanto, a solução para esta